Olá moçada, beleza? E aí, vamos para mais um vídeo. E agora o vídeo em continuidade daquela série Cerveja e os seus estilos. Bom, então aquele dia, na semana passada, falamos que as cervejas elas se dividem basicamente, segundo um determinado critério, em três famílias: Ales, Lagers e Lambic. Hoje nós vamos começar falando das cervejas Lager. E para falar da Lager, vamos trazer aqui a cerveja talvez a mais conhecida de todas as Lagers, a mais vendida talvez no mundo, que está totalmente ligada, olha aí, sacaram? Seleção da Holanda. Então nós estamos trazendo qual hoje? Olha aí. Cerveja Heineken, famosa Henrique dos memes aí da internet. Uma das melhores cervejas do mundo, uma das cervejas hoje muito tomadas no Brasil. Então vamos lá falar da Lager e quem sabe falar um pouquinho da Heineken. Muito bem, pessoal. Então, primeira coisa, né? O que é uma cerveja Lager? Ao pé da letra, Lager vem de uma palavra derivada do alemão que significaria armazenar. Por que armazenar? Porque tem a ver com o processo de fabricação das lagers. Olha aí que bonito, ó, 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 ó. Ei, cerveja, hein? Olha aí, que bacana. Muito bem. Então tem a ver com o processo de fabricação das lagers. Por quê? E principalmente com a etapa da fermentação. Até o século XVI, pessoal, mais ou menos, as cervejas eram fabricadas com leveduras que estavam na natureza. Então eram as chamadas leveduras selvagens, que davam origem às cervejas do tipo ale, que nós vamos falar depois. O problema é que no verão era difícil controlar o processo de fabricação dessas cervejas. E aí, na região da Baviera, na Alemanha, foi descoberto que se a cerveja fosse guardada em baixas temperaturas, ela dava como resultado uma cerveja clara. Veja, e como conseguiram isso? Começaram a armazenar as cervejas, antes do verão, começaram a armazenar em cavernas nos Alpes, então cavernas geladas. Quando retiraram as cervejas de lá, perceberam que a levedura que tinham colocado na cerveja descia para o fundo dos barris, então as leveduras não se juntavam no meio da cerveja e aí resultava numa cerveja clara. Olha como é transparente. Ao contrário das cervejas ales, que eram cervejas mais, digamos assim, mais turvas, mais fechadas. Então, isso fez com que as cervejas ficassem mais claras, mais leves também. Porque, nesse momento, se associou também a um novo método na época de secagem do cereal, do malte. Descobriram uma forma de secar o cereal sem deixá-lo muito escurecido, muito com um sabor torrado. Então, ele ficou com uma aparência leve, como se fosse um grão de café pouco torrado. Então, se você juntar as duas coisas, um processo em que a levedura não se junta com um cereal clarinho, dá essa cerveja aqui clara, vejam só. E também tem uma outra característica, espera um pouquinho. Heineken é Heineken. E as cervejas Lager não têm uma tendência a serem cervejas muito alcoólicas. Elas ficam ali entre 4% e 6% de álcool, que, por exemplo, está na média do que a gente toma aqui no Brasil. Então, vejam, daqui para frente, olha, e aí você começa, porque o intuito desses vídeos é esse, você vai no mercado, você vai no boteco, você vê lá, cerveja ale, e você não tem ideia do que é, agora você começa a entender. Provavelmente vai ser uma cerveja clara, uma cerveja leve, uma cerveja com baixo teor alcoólico. Por que uma cerveja provavelmente com essas características? Porque, como falei no vídeo anterior, esse critério que eu estou passando aqui para vocês, ele está com base no processo de fermentação e a gente está falando das leveduras
Lager, ok? Mas existe uma série de subestilos de cerveja que podem se misturar e não necessariamente sair uma cerveja dessa, certo? Então cerveja Lager é isso, ó. Lager porque deriva de armazenamento de 1 a 8 semanas em baixas temperaturas. Então baixa temperatura faz com que a levedura desça, certo? Então essa é a característica de uma cerveja Lager. Depois você vai ter Premium Lager, você vai ter Light Lager, você vai ter American Lager, você vai ter vários tipos de Lager. Eu trouxe aqui alguns conhecidos, ó. Vejam, cerveja Anchor Lager, uma americana, uma brasileira agora, ó. Cerveja Coruja, vejam que tem até no nome aí, cerveja Lager. Uma outra conhecida, cadê? Ó, cerveja Império. A Império, mas a Império não é Pilsen? Não, ela é Lager. Depois, outro dia, eu explico essa confusão. Então, moçada, acho que já dá para ter uma ideia, né? Cerveja Lager é muito próxima do nosso gosto aqui. Porque, como eu acabei de mencionar, Brahma, Skol, é tudo Lager. Pilsen é só no nome. Outro dia tem um vídeo só para isso. Então, para o nosso clima, para o nosso gosto, elas vão muito bem. E é cerveja de se tomar gelada. Mas, Fernando, tomar cerveja gelada no frio de hoje? Calma, amigo. Se você tá com frio, não tem problema não. Olha aí. Pega um cachecolzinho aqui, põe no pescoço aqui. Olha aí. Olha que chique. Manda uma Heineken. Certo? Bom, entenderam o que é Lager? Então vamos aproveitar e falar um pouquinho da Heineken. Moçada, olha aí. Depois de tirar uma foto. A Heineken caiu no gosto do brasileiro, né? Ah, Fernando, mas é amarga. Não é amarga, meu amigo, porque nem tem tanto lúpulo assim. É que pro nosso padrão de gosto até a chegada dela, ela parece ser amarga, mas não é. A Heineken é talvez a lager mais vendida do mundo, mas vocês conhecem a história da Heineken? A Heineken é antiquíssima. A Heineken foi fundada na Holanda em 1864, mas na verdade a Heineken é derivada de uma outra fábrica de cerveja que existia desde 1592 na Holanda. E a história da Heineken acompanha um pouco a história das lagers, porque até mais ou menos o momento em que a Heineken surgiu, na Holanda se produzia apenas as cervejas do tipo ale. Mas aí o cara que fundou a Heineken, vendo que as cervejas alemãs começaram a ganhar muito espaço, porque começaram a ser produzidas com base no método Lager, também começou a fabricar cervejas Lager e apresentou a Lager mais ou menos, a Heineken mais ou menos como a gente conhece, ali em 1870. Tanto é que aqui na garrafa da Heineken, vem aqui, ó, 1873. Então é mais ou menos nessa época. Por quê? Porque foi mais ou menos nessa época que a produção das lagers estourou no mundo, né? E hoje é o estilo mais consumido de cerveja no mundo, tendo superado as ales. A história da Heineken é riquíssima, pessoal. Se você pegar para estudar a história da Heineken, você vai aprender sobre o desenvolvimento da Holanda desde lá do século XVI até o século XIX, o século XX. Você vai ouvir falar também da concorrente dela, que é a Amstel. Você vai ouvir falar de uma outra cervejaria conhecida, que é a Orange Bloom. Então é muito legal. Você vai ouvir falar sobre Louis Pasteur, você vai ouvir falar de muita gente. Por isso que
como eu falei outro dia, tomar cerveja não é só beber cerveja. Ah, Fernando, mas como é que eu posso aprender sobre a história da Heineken? Dá um segundo aí. Cadê? Cadê? Eu achei que eu tivesse pego, não peguei. Ah, tá aqui. Ó, bobeada. É tudo aqui assim mesmo, pessoal. Olha aí. Quer aprender um pouco sobre a história da Heineken? Aí. A história da Heineken. Um puta de um livro muito legal. E a Heineken, que chegou aqui no Brasil há alguns anos, faz muito sucesso. Tanto é que naquela linha de história que eu vim explicando para vocês das cervejas em churrasco, hoje em dia todo mundo quer fazer churrasco com Heineken, mesmo sendo mais cara. Por quê? Caiu no gosto mesmo. Isso prova que o gosto do brasileiro, da moçada que toma cerveja, ele está se aprimorando. No comecinho as pessoas falavam, é muito amarga, é forte. É nada, hoje as pessoas tomam brincando Heineken, porque é sim uma das melhores lagers que tem, especialmente para tomar num churrasco, tomar várias aí, sem ficar preocupado muito se a cerveja é tão forte ou não. Beleza, moçada? Espero que tenham gostado então desse primeiro vídeo falando da Lager e a sua maior representante, ou a mais famosa, a Heineken. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.